Possivelmente você já consumiu alguma dessas delícias aqui. Hoje minha convidada é especial. 28 anos levando o melhor para você servir tanto nas suas festas juninas como no seu dia a dia. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer pessoas de Umuarama que têm seus negócios e prosperam para poder incentivar você e quem sabe te dar insights para melhorar ainda mais o seu negócio. E a minha convidada de hoje, seja muito bem-vinda, você que deixa a gente cada vez mais rechonchudo com essas delícias aqui, parabéns inclusive já de antemão. Seja muito bem-vinda, se apresenta. Meu nome é Maria Rocha. Eu sou sócia proprietária do Dota Doces. Eu sou a sócia oculta, gente. Eu só me reconhecem que eu sou da Dudota quando eu tô com a camisa da Dudota, que é raro, mas eu tô. Mas eu sou a que fica atrás da cortina, administrando as vendas dos doces. Tá nos bastidores, mas... Nos bastidores, né? Eu faço a parte administrativa, a cabeça, financeira, isso. A cabeça e o coração da empresa. É. Que legal. E aí, Maria, como que é a tua história? Você é de Umuarama, é nascida aqui? Como que tudo começou? Qual que foi seu primeiro trabalho? Eu nasci em Colorado, né? Uma cidadezinha do estado do Paraná, capital do rodeio, né? Verdade. Eu nasci lá e com 20 anos, minha mãe faleceu com 20 anos e eu aproveitei a dor do luto e não quis ficar numa cidade pequena. Uhum. Também não queria ir para uma grande, que era Maringá. Certo. Aí pensei numa cidade, recebi uma proposta de trabalho aqui e vim para cá em 89. Certo. Né? Veio trabalhar com o quê? Eu escolhi, na realidade, eu saí entregando currículo e olhei as concessionárias, né? Então, eu visualizei, eu falei, eu quero trabalhar numa dessas. E mandei currículo só para as concessionárias daqui. Entendi. E eu fui contratada na Autorama, na Volkswagen, né? Legal. E eu trabalhei lá por 7 anos, saí, tentei ficar em casa, voltei de novo. E você fazia o que lá no Autorama? Eu fui contratada para abrir o departamento de consórcio, ser administradora, né? Certo. A minha área. E fazia com muito amor, fiquei até sair, né? Por causa dos 2 filhos, eu tive muito juntinho lá. 11 meses de diferença. Entendi. Só que aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar na Chevrolet. Fui convidada, né? Lá pra no trabalhar Novel. lá. Isso. Também abriram um departamento para gerenciar a seguradora. E eu fui, também fiz com muito amor, muito carinho. Amo eles, né? Nossa, foi um dos melhores patrões que eu tive, que eu aprendi muito, que era como gerente, né? Assim, um jogo de marketing, como tratar os funcionários. Trago muita coisa dos dois. Tanto que é a classe A, né? Exatamente, essa excelência como cliente. Meu Deus, como eu aprendi lá. Que legal, o Ivanildo e o Joaquim são pessoas que, inclusive, vou entrevistar aqui. Vai preparando o convite aí, vou mandar esse link para vocês assistirem. E são pessoas, assim, inspiradoras, né? São. Eles têm uma história incrível. Ele, o Zanato também, que, né, que Isso. fica lá, acho que no Rio Grande do Sul, não sei, Santa Catarina. É. E eu vejo que é legal quando você passa por empresas assim, porque te marca. Né? Olha que legal, você hoje empreendedora e tá falando deles. Então isso é muito legal, porque te marcou. Exatamente. Levo muito aprendizado do que eu aprendi com eles. Eu trabalhei tanto com o seu Jorge, o seu Assad e o Feires, né? E depois com a compra, que os 4 compraram. Eu também trabalhei com eles. Então tem muito aprendizado. E depois, como que foi? Como que você chegou até a parte do doce? Como que você chegou até a parte dessas delícias? Então, quando eu saí de lá, saí pelo mesmo motivo, né? Que me levou a ser empreendedora. Gestão de tempo. Eu tenho uma paixão, né, toda mãe, pelos filhos. E eles estavam, os 2, muito pequenos. Tinha 3, 4 anos quando eu saí, né, da Chevrolet. Aí voltei, trabalhei mais uns 3 anos na Autorama. E eu senti essa necessidade de ficar em casa, mas eu também queria trabalhar. Então a Dudota nasceu da minha necessidade de mãe. Eu comecei a pentelhar, encher o saco do meu marido. Falei, vamos montar na Info um carrinho de lanche. Olha, eu trabalho de dia, levo as crianças e você vai trabalhar à noite e eu fico com as crianças. Legal. Então, por causa de uma prioridade de mãe, de qualidade de tempo com os filhos, era 2 pequenininhos, quase gêmeos. Minha paixão. E ele falou, tá bom, vamos pensar em alguma coisa. Aí foi quando um amigo dele, um amigo nosso de casal, né?
falou assim, Carlos, olha, eu tenho muita dificuldade em comprar canudo. A gente compra de Arapongas, mas é assim. Esse canudo. Isso. Canudo frito. Exatamente. Você pede lá 20 caixas, eles te mandam 8. Não dá nem para começar a trabalhar. Se você montar na sua casa, lá com a sua esposa, eu compro a sua produção. O que você fazer, eu compro. E ele veio e falou comigo, nós não sabia nada. Nunca tinha feito uma receita. Não. Olha que legal. Vamos lá. Emprestamos um cilindro da vizinha, uma panela, e vai nós fazer esse ponto do doce de leite e a casquinha. Cilindrar no cilindro normal de pão, fazer as experiências. Claro que deu errado, gente. Tacava na parede e ficava borrachudo. Mas não, desistimos e fomos. Aí, no meio do caminho ali, tentando, a irmã dele não trabalhava fora, né? Uhum. E ele chamou a irmã dele para vir, para agrupar. Aí a gente ficou sabendo de uma mulher que tinha tentado começar aqui na Coapar 3. E esse dia eu lembro, a gente veio ver, ela tinha uns maquinários um pouquinho melhor, umas vasilhas um pouquinho maior, né? E fomos. Aí ele pediu para que fosse para a cozinha da mãe dele, que era maior. A mãe dele também ajudava, aí juntava a irmã dele. E fomos ali com a experiência. Nossa, gente, colocava o doce dentro do saquinho de açúcar e enchia, canudinho por canudinho. Acertou o ponto? Ainda não. Tava ali, dava certo uns, mas vende muito rápido. Então não dava tempo. Um doce de leite puro, porque os que vinham de Arapongas era feito com o soro do leite. O nosso era o doce de leite mesmo. Até hoje o leite. Então vocês já elevaram a qualidade. Isso. Logo de início. Ele ficou muito caseiro. Né? O doce, ele não ficava assim padronizado. Uhum. Mas, um pegava 4 pratos, outro pegava 5 pratos. Vendia muito rápido. Uhum. Porque o ponto de venda na época era nos bar. Então, vendia muito rápido. Não dava tempo de estragar. Claro que tinha receita que estragava inteira. Inteira, na hora que estava fazendo. Eu lembro. A casquinha já foi mais fácil, porque ela é a massa do pastel. Uhum. Né? Mas o doce foi jogado umas par de receita. Não é jogado. Tem que voltar, diluir em pequenas porções. Aí, ali, com 6 meses de tentativa... Nossa, tudo isso? Aham. Mas com isso nós fomos vendendo. Aham. Fomos vendendo. Porque aí ele já não trabalhava fora e nem eu. Mas não tem problema. Tínhamos uma parceria. Vamos ver com o que a gente tem. Então o seu marido também tomou a decisão de Sim, ficar de largar o serviço e a gente começar. Literalmente vocês dependiam disso. E até hoje a gente tem essa parceria. É legal. Nossa. Não importa quantas vezes a gente caia. O importante é reerguer e levantar. Teve muitos episódios, exatamente. Ele largou o serviço e eu também. Então entrou de cabeça. De cabeça. Aí fomos. E o seu principal cliente que vocês forneciam era esse amigo? Isso. Aí apareceu o segundo, mas tudo pequenininho dentro do que a gente produzia, né? Aí já veio outra vizinha, enrolar canudo. Já veio a outra. Começou a aumentar a equipe. Começou ali com 5 já. Aí um dia a gente foi visitar um senhorzinho de Autônia. Se não me engano, acho que ele trabalha até hoje. São pessoas que a gente tem uma dívida, sabe? Uma dívida boa com ele. E ele falou, rapaz, o segredo é fogo. Você tem que dar o fogo na hora certa para dar esse ponto, nem duro e nem mole. Acabou. Virou a chave. Olha só. Aí começou. Ele que ajudou vocês a acertar. Ele que ajudou a gente, esse senhorzinho lá de Autônia, que a gente foi visitar ele. Mas ele era do ramo ou não? Ele fazia só em casa há muitos anos. É só pra família dele? Não, pra cidade. Pra vender também. Pra cidade. Entendi. E era a nossa meta também. Uhum. Nossa meta ali não era nem sonho, era meta de sobrevivência. Não, vamos fazer pro nosso sustento, né? Uhum. E aí começou a aparecer mais gente, já teve que alugar um espaço maior, né? E foi indo. Ô Maria, como que foi pra vocês naquela época? Lógico que tudo começou de uma necessidade, você queria estar perto dos seus filhos e tudo mais. Mas como que foi pra vocês chegarem no consenso de ele também vir só pra isso? Então, porque realidade... é um risco, né, que vocês correram. E o emprego dele na época foi uma transição que ele fez assim. Ele trabalhou 2 anos, que ele pediu para mim trabalhar 2 anos, voluntariado para a comunidade. Uhum. Aí nessa comunidade, eles faziam serviço para as crianças muito pobres, da favela do Panorama ali, que hoje quase nem existe, né? Então eles montaram uma marcenaria, não deu certo. Aí eles montaram uma fábrica de
paçoca, que aí é onde a paçoca entra na nossa vida. Eu Entendi. contei agora do canudo, onde entra a paçoca. Só que essa fábrica, eu não sei se foi administração, alguma coisa, ela fechou, Uhum. né? Então, nessa transição que estava os canudos vendendo bem e precisava de um lugar maior, ele fez a proposta, que era um grupo de 90 pessoas, que pagou um carnezinho para juntar esse capital para montar essa fábrica. E alguns maquinários estavam penhorados por causa trabalhista. Entendi. Então, o Carlos foi lá com um grupo também de 4, 5 pessoas que representava, fez tudo legal, com um bom advogado. E ela assumiu essa fábrica de paçoca. Uhum. Foi onde agregou o canudo e a paçoca. Entendi. E Então aí, você já tinha uma operação rodando e aumentou a... aumentou o kit que é até hoje, né? Até E, hoje tá no e o canudo paçoca. foi para dentro dessa indústria ali também? Isso, Agregou, ficou tudo junto. agregou. Só Certo. que aí, nessa época, eu já não fui. Por problemas familiares, né? Eu não pude ir. Eu fiquei Entendi. afastada. Aí, para consertar a situação, nós arrendamos uma empresa em Moreira Salles. Uhum. Isso já passado uns 5 anos. Entendi. 5 anos eu tentei trabalhar em outro ramo, fui. E ele arrendou essa empresa lá porque acabou prejudicando. Nós começamos por uma necessidade minha e nossa. Dele também, né? E deu certo. Mas eu não consegui ficar. Aí ele arrendou lá em Moreira Salles. Aí nesse arrendamento, um dono queria ir para os Estados Unidos. Me ofereceu uma parte. Então eu assumi uma dívida dele no Banco do Brasil e comprei a parte dele. Certo. E nesse mesmo ano, foi onde eu e o Carlos nos divorciamos por essas brigas familiares dele, da Entendi. família dele. Nós nos divorciamos. Então, vamos falar assim, vocês iniciaram um negócio, Isso. ele foi lá, ampliou Isso, com a família com a dele. família dele, Não deu certo comigo. não deu certo com você e depois vocês acabou divorciando. E nisso você já estava lá em Já. Moreira Salles, Já estava em Moreira, E- já tinha comprado a primeira parte. com os filhos. Meus filhos eram totalmente de menor, né? 6, 10, 11 E eles anos. foram quando com eu tava você? em Moreira, 2005. Certo. Aí, o segundo era vereador na cidade, não precisava, me ajudou assim, muitas vezes lá. E ele fez a mesma proposta. Maria, olha, eu não apito nada aqui, nem posso, sou um gestor público, isso aqui talvez até vai me dar problema, entendeu? Então, você quer comprar minha parte, eu faço a mesma coisa que o Ademir. Eu te vendo, você paga parcelado, do jeito que você pode, se você apurar, você fala comigo. Eu falei, quero. Aí, comprei. Nesse período que eu fiquei lá, foi onde houve o primeiro desafio, um acidente dentro da fábrica. A nossa caldeira estourou, a minha na época, né? Estourou, só que ela não explodiu, ela implodiu. Por um milagre de Deus, ela implodiu. Porque tinha mais ou menos, no mínimo, 5 funcionários trabalhando em volta. Nossa. Eu trabalhava com a cocada Uhum. e tinha que quebrar o coco e tirar a água e a polpa. E eles tinha ali no mínimo 3, mais o caldeirista 4, em volta da caldeira. Então, ela só implodiu, ela estourou por dentro, os canos entortou, que é puro ferro. E eu tive que ficar muito tempo parada, com 12 funcionários registrados, fora os indiretos. Meu Deus, que prejuízo. A dificuldade de ir alguém daqui para arrumar lá, que na época só tinha um fornecedor que arrumava, que fazia manutenção na caldeira. Tinha que marcar horário, você pagava por hora para eles irem. Não deve tinha ser barato. peça, não era barato. Eu fiquei 1 mês parada para arrumar, com 12 funcionários. Ou seja, eu quebrei. Nossa. Eu quebrei porque eu ainda não tinha estrutura, Uhum. né? Então, eu assim... Imagina tirar um mês do giro. E eu tava devendo a fábrica ainda. E é um mês sem vender e é um mês pagando ainda, né? Exatamente. Então, olha, eu adquiri uma dívida, a fábrica valia 60, eu tava devendo uns 40 mil. Na época. Perdi um carro, porque eu tinha financiado para pagar essa outra parte. Eu não consegui pagar a parcela do carro, perdi um carro, que até hoje a placa daquele carro são as minhas senhas. Por quê? Porque eu coloquei a minha esperança e falei, não, Deus não me colocou aqui assim, eu não estou aqui à toa. Uhum. É para um aprendizado. E penso isso até hoje. Uhum. Algum dia eu vou entender. Eu aprendi como não quebrar uma empresa. Da pior forma, né? Da pior forma. Caramba!
Aí eu fiquei lá, né? Eu falei, bom, se a dívida saiu daqui, vou pagar aqui. E fiquei. Aí voltou pra operação. Voltei. Só que aí, onde entra o divórcio, os filhos ficaram comigo morando dentro do barracão, Rick. Era um barracão novo que a prefeitura tinha me dado. E na frente parecia um apartamento, sabe? 2 laterais enormes, com uma entrada enorme. Um era meu escritório, fiz a cozinha, fiz um quarto. E eles moravam lá comigo. Uhum. E aí eu também descobri que tinha um dos entregadores, que aí eu já não estava pagando um entregador fixo, era um funcionário lá dentro e ele ia entregar para mim. Tava me roubando. Putz. E feio ainda, e feio. Era saco de amendoim, era saco de açúcar. E quem me falou foi quem comprava. Ele falou assim, olha, eu tenho muita dó de você. Eu sei o que você passou aqui. Porque a cidade é pequenininha lá. Sim. Hoje é 10 mil. Nossa, 10 mas o cara mil não habitantes. teve a mínima empatia, hein? Não. Aí o próprio cara que estava comprando, né, veio falar comigo. Falou, não acho justo. Falei, deixa comigo. Comecei a fazer as entregas de Kombi. Eu comecei a fazer. Você virou entregadora da empresa. Eu virei. Pra fazer o que eu precisava. Aí aprendi a dirigir Kombi. Aí eu descobri que ela carregada ela é mais leve do que vazia. A bicha dançava no meio da pista. Mas fui. Aí os filhos veio pro Carlos, né, aqui em Moarama, e eu ficava vindo final de semana, que eu tinha cliente aqui, então eu vinha com a Kombi carregada, entregava e já ficava com os meus filhos. Certo. A gente não era brigado. Eu Certo. ficava na mesma casa, cuidando Foi das na crianças, boa. fui com ele, numa boa. A gente já estava divorciado. Só que isso me deu uma exaustão muito grande. Cansativo, E- né? Estrada, tá longe. Ficar longe dos filhos. Que foi a minha motivação para ser empresária. E sair do serviço, tudo foi por causa dos filhos também. Aí eu falei para ele, Carlos, eu vou arrendar a fábrica lá, vou vir para Umuarama, eu vou descansar, faço qualquer coisa. Estalou o dedo, eu arrumo um serviço, meio período, eu não preciso de muito dinheiro. Aí ele falou, não, tem uma proposta melhor para você. Quer trazer tua fábrica para cá? E você junta com a minha? Só que assim, nesse período que ele ficou me ajudando lá, também a crise com a família dele piorou. Porque ele ia para Moreira e voltava, me ajudava. Mesmo a gente estando separados. Entendeu? Ele me ajudava. Aí ele vendeu, me chamou e falou, vou vender minha parte para ela e você quer montar comigo? Eu falei, com uma condição. Se não der certo, você me deixa bem? Você me ajuda a montar outra coisa, qualquer coisa. Que foi assim que a gente começou. Eu não quero parar de trabalhar. E a gente cria os filhos. Ele, eu topo. Então, agora em agosto, vai fazer 15 anos que a gente fez essa junção. Entende? Caramba! Em 15 anos, nós decolamos. O bico do avião só subiu, Rick. E como que foi, assim... Porque aí, nesse momento que vocês juntaram as fábricas, ele saiu da participação. Ele vendeu a parte dele. Ele vendeu a parte dele. Aí a família continuou até hoje? Até hoje. Estão lá. Até hoje. E como que foi depois que ele saiu e vocês se uniram? Foi tranquilo? Houve muito conflito no início? Como que foi vocês Não, conseguirem porque a partir lidar? do momento que ele vendeu, ele resolveu o problema lá. Ah, né? entendi. Até hoje, né? Até hoje tá com a irmã dele, a fábrica ali no Panorama. Nós montamos ali outra, a gente juntou ali, é o que a gente fala. Eu trabalho tanto no meu departamento, ele trabalha tanto no dele. Vocês mal se vê. Só tem foco para nossa empresa, sabe? Entendi. Não tem tempo de olhar para o passado, a gente seguiu em frente, Legal. né? E outra, nesse meio tempo, antes de eu ir para Moreira, nós tivemos nosso 3º filho, antes da gente se separar. Então, era 3 filhos, homens. Então, precisava estar perto do pai. Nunca quis abrir mão. Eu podia ter voltado para minha cidade, eu podia ter ido para Maringá, mas eu sempre falei para os pais dele, entendeu? A minha família é pequena, eles já não têm avó. Então, aqui eles têm avô e avó e tem um pai, eu não abro mão. Sim, A família em primeiro lugar, com certeza. né? E foi indo, E, tudo e deu aí, certo. beleza, vocês começaram ali onde vocês estão hoje? Isso, em frente à avó. Quando vocês juntaram, já foi ali. Foi. E como que foi para vocês estruturar daí uma empresa de vocês, desde o início? Porque imagino que assim, você teve uma experiência começando em casa, aí depois você foi para Moreira, que é uma cidade menor, trabalhou lá, fez funcionar, teve a dificuldade ali, porque implodiu, né? Arrendou e voltou. Arrendou ou vendeu?
Lá em Moreira? Moreira eu trouxe o maquinário, né? Ah, você trouxe tudo Veio. pra cá. Foi. Trouxe tudo pra cá. Como que foi depois você estruturar todo o processo aqui? Que momento que vocês sentiram uma virada de chave? Que vocês falaram, opa, achamos o rumo do negócio. Porque vocês já eram do negócio, né? Mas você, como você falou, o bico do avião só subiu, só guinou. Como que foi isso pra vocês? Porque eu falo assim, que um dos segredos para a empresa dar certo, né? Em primeiro lugar, é os clientes. Uhum, Então, o que eu tinha? Eu tinha uma quantidade de clientes na minha empresa. certo. Ele tinha uma quantidade de clientes na empresa dele, de sociedade, lá. Mas alguns foram com eles. Entraram no acordo, né? Na qualidade dos clientes, nós ficamos com os clientes mais humildes. Entendi. Não tem problema. Eu também trouxe muito cliente de lá, né? Do Canudo, porque lá eu não fazia só o Canudo, lá eu fazia vários. Acabei ficando só com o Canudo. Eu aproveitei o espaço físico, né? A mão de obra, né? Qualifiquei, que é o que eu falei, ele me ajudou também. Então, nós trouxemos ali, e isso, nós tínhamos o básico, que era a minha parte, calcular aluguel, despesa fixa, né? A matéria-prima, ela é muito rápida. Tudo que você gasta de matéria-prima, ela é usada no máximo em 60 dias, que é o açúcar, porque o amendoim é até menos, é 15 a 20 dias que nós não temos onde estocar. Uhum. Então, nós calculamos, tivemos que gastar com a reforma do barracão, mas é o que eu falei, a gente arregaça a manga, eu dou o palpite primeiro e ele entra na minha. Uhum. Eu sou a visionária, e ele vai assim, e ele fala, tá bom, você fala que dá, dá. Eu falei, dá. Financiei nossos 2 carros. Aí eu já tinha um carro, ele tinha outro, tava tudo quitado, então financei uma parte no meu carro, uma parte no carro dele, e essas coisas tudo eu que faço. Uhum. Eu faço o planejamento, vejo quanto que deu, passo para ele as taxas de juro, ele concorda, pego, faço uma planilha do que vai ter que arrumar do básico, porque só na mudança veio 2 viagens de carreta, de lá para cá com maquinário, que o mais pesado estava lá, né? Que a parte que ele vendeu lá, ele comprou uma fábrica em São Tomé de maquinários, e a minha que era completa. Então, a caldeira, que é a mais pesada, veio de lá, de Moreira Salles. Então, assim, o mais difícil foi esse, passar pela reforma do barracão, porque ele estava deteriorado, não tinha um vidro, não tinha uma porta, tinha mendigo lá dentro, né? Entendi. Então, nós gastamos essa... Tava bem abandonado o barracão. O dono nos ajudou em meses de aluguel, que já foi uns meses para a gente Abateu. respirar, exatamente. Rapaz, a caldeira instalada, que esse é o forte dele. Ele é o trator. Dá uma meta para ele, que é instalar a caldeira, os canos, né? Que aí a gente já estava aqui, veio a empresa, nós agendamos, a empresa veio instalar a caldeira, colocou lá dentro os tachos, ele não quer saber, dá um jeito de produzir. Uma semana nós começamos a produzir aqui. Foi rápido. Já tinha cliente, começamos a trabalhar. Claro que tem as dificuldades, que é o que eu falei, ó, você vai comprar um amendoim, você tem que ter um capital de giro, tem que ter. Uhum. Você não recebe ele das vendas do doce. Porque eu falo que as vendas dos doces é aqui, é 50 ali, 30 ali, 40 ali, mesmo que seja no atacado. Uhum. Você comprou amendoim e um açúcar, é grande. O açúcar a gente conseguia comprar de pouquinho, porque era... E vocês daqui. sofrem com esse mercado porque é sazonal também, né? Você vai pegar o amendoim, tem época que ele tá em alta, tem época que tá em baixa. O amendoim tem época que falta, tem época que tem bastante. Como que é pra vocês? Porque é commodity, não é? O amendoim? Ele é. E nós já acostumamos também, né? Com 28 anos, a gente acostuma mesmo, nós assistindo aqueles negócios de bolsa lá, Uhum. nós já acostumamos que a entre safra, ele aumenta. Uhum. Na safra, ele melhora. Nós mantemos o preço do doce o ano inteiro, um preço só. Entendi. Então, você ganha um pouquinho mais, você guarda um capital de giro, tá? Que é a minha parte. Eu tenho que fazer A segurança da aparecer. empresa tá aí. Você tem que aparecer quando tá na safra, você guarda o dinheiro. Porque na entre safra já teve. Rick, já teve, não faz muito tempo, agora em 2021. Teve tanta escassez do amendoim, porque muda muito na nossa região mesmo. Uhum. O amendoim nosso vem de Tupã, da região de Tupã, ali de São Paulo, né? Então, vamos supor que eles mudam lá e planta menos, ou mais pessoas gastam mais. Aí os fornecedores ligam e falam assim, olha, eu acho que não vai ter amendoim, você não quer fazer um estoque? Aonde, criatura?
Às vezes você até consegue o dinheiro. Você tira no banco, mas não tem onde guardar um amendoim. Não Tem que tem. ter silo, É. tem... Em 2020 nós passamos. E assim, o preço subia todos os dias. Lei da oferta e da procura. Quanto menos tem, mais sobe. Não é nem que falta, não. Às vezes está guardado lá. E é a sua matéria base principal, né? O amendoim. Amendoim. Aí, em segundo lugar, vem o açúcar. Em terceiro lugar, o leite, que também depende, né? Ele também é... No inverno sobe. Exatamente. Então, 28 anos, nós já acostumamos. Entendi. Você tem que saber administrar. Porque nós já vimos, amigos nossos... E essa administração, essa experiência, você foi adquirindo dentro do negócio ou você já vinha com uma bagagem? Como que foi? Porque lidar com indústria é totalmente diferente de lidar com o administrativo de uma concessionária, né? Porque, querendo ou não, aqui é a vida real. Se você não souber jogar o jogo, você quebra. E aí é o teu capital em jogo. Como que foi para você isso? Ele é difícil de calcular até hoje. Uhum. Nós já pagamos consultor para ir lá calcular certinho, né? O CMV, o nosso lucro. E eles olham para nós e falam assim, nossa, mas é muito complicado, a indústria é muito detalhes, muito pequeno. Uhum. Melhorou? Melhorou. A gente sofreu no começo, pagou por isso. Quantas vezes? Às vezes a gente trabalhou 6 por meia dúzia. Não sabe. É que nós é meio mineirês, né? Eu sou mineirês, eu guardo dinheiro. É seguro. O perfil dele é conservador. Para o Carlos fazer uma dívida, rapaz, 2 anos para convencer ele. Tem que ficar em cima dele. Tem que ficar lá. Mostrar que faz sentido. Então, nós aprendemos na dor. A maioria nós aprendemos na dor. E outra, eu me especializo. Eu gosto de estudar. Fiz um curso em 2022 para calcular, né, que eu fiquei assim fascinada pelo tal do DNA. Uhum. DNA do produto. Você pega o produto aqui. Não me pergunta muito o preço, que é assim. Eu conto o dinheiro grosso lá em cima, gente. O preço da barrinha. Mas vamos supor que seja R$10, né? Você pega o DNA, você põe ele em R$10, ele te dá o custo. Então, o que você tem que fazer? Só preencher a planilha do que aumenta, diminui. Ali você sabe o percentual certinho que você pode gastar na folha de pagamento. Então, eu quis fazer esse curso por causa disso. Entendi. O Instituto prometeu para você, para a gente, né? Que você, conhecendo esse plano, 2% que você conseguisse de recurso, de desconto, de corte, ele devolvia o dinheiro se você não conseguisse. E é fantástico. Entendi. Só que para a indústria, para você, é fácil para um produto que você compra e coloca os impostos, despesa fixa, é muito fácil. Mas eu estou conseguindo, porque tem que mexer nas minhas planilhas, colocar nas planilhas dele. Então, eu fiz um outro acordo agora que deu tempo, 3 anos. Nossa. Eu entrei em contato. O que ministrou o curso é do Espírito Santo, mas ele pegou o desafio. Eu gosto de desafio. E não, Maria, nós vamos conseguir fazer o DNA do seu produto. Então, o que a gente trabalha, o que me dá segurança é o capital de giro. Uhum. Porque se você usou o capital de giro e ele não volta, você está trabalhando no vermelho. Então, nesses 15 anos, vai fazer 15 anos, eu consigo devolver para o capital de giro. Entendi. Porque o capital de giro, ele tem esse termômetro, eu chamo ele de termômetro. Você coloca ele aqui, ele te dá a temperatura que você está ali. Se você usar muito capital de giro, tem alguma coisa acontecendo. Então, ele é meu termômetro, eu preciso disso, né? E para você começar a ter essa noção, demorou quanto tempo, Maria, de empresa, para você ir amadurecendo essa gestão e criando casca? Eu lembro que nos bastidores a gente conversou um pouco, você falou muito do Sebrae, você falou muito que fez os treinamentos. Como que você foi se capacitando? Porque é muito interessante ver onde você chegou, para quem está assistindo talvez não entenda, só para as pessoas entenderem. Você tem dimensão de quantas toneladas é fabricado por mês? Ou tem algum dado assim para as pessoas entenderem o volume? Porque é muita coisa. Um pouco. Mas eu acredito que você também vai ter a oportunidade de fazer um podcast com o Carlos. É muito interessante. Quero sim, já fica o convite, viu, Carlos? Sim, e ele gosta. Ele gosta, né? Ele é a imagem da empresa que eu te falei. Eu não carrego o sobrenome Dota, já carreguei. Eu tenho ainda na minha... meu RG antigo ainda tá, né? E dos meus filhos. Mas é dele o sobrenome, né? Uhum. E eu faço de tudo para que
a imagem dele realmente apareça, porque Sim. ele é a cara das vendas, né? Sim. Mas é isso. E a virada de chave, assim, de poder administrar, eu sempre calculo assim, ó, a pergunta. Há 2 anos atrás, como que eu estava? Meu filho do meio me ajuda muito. Porque é a mente. O segredo está na mente. Ô, mãe, aumentou 1 0. É mesmo. Principalmente no pagamento das matérias-primas. Uhum. Nossa, eu lembro quando eu gastava 100 sacos de açúcar. No mês. 100 sacos. Então, eu gastava lá X. Ontem, sexta-feira chegou 760 sacos. Eles usam uma carreta bitrem para trazer. Nossa Senhora! Então, eu paro e penso, cada 2 anos eu olho meus relatórios. Eu olho há 2 anos atrás, quanto cada Toto estava vendendo, Uhum. fabricando. Eu faço reuniões semanais com o Carlos, que é o financeiro, a produção tem que estar alinhado, né? Uhum. E vendas. Então, eu desço na sala dele. Ele também é frente comercial. Ele é Comercial e produção. e produção. Entendi. E eu financeiro e administrativo. É. Uhum. Então, a gente senta para atualizar. Gente, e as últimas conversas que a gente tem é, Carlos, você sabe onde você está? Qual a posição que você está? Qual o patamar que você está? Porque faz muito pouco tempo que eu consegui tirar ele das entregas. Por causa disso, por causa dessas conversas. Uhum. Falei, você precisa passar mais tempo aqui na empresa para me ajudar lá na produção mesmo, com funcionários, que não é minha função, né? A sorte que nossos filhos cresceram e eu uso mesmo. Eu chamo eles e falo, olha, molha a mão lá, né? Porque ninguém é obrigado também a não... Eu dou muito valor à qualidade deles, né? Falei, não, você é bom nisso, então vem aqui me ajudar. Ele vem, que é a parte de funcionários, do meio. Então, eles me ajudam muito nisso daí, que facilitou para o Carlos estar fora, mas ele vem para dentro. Então, ele estando ali, a gente está sempre resolvendo. E como que Sempre vocês resolvendo. foram dividindo as funções? Então, por exemplo, a empresa era 15 anos atrás. Vocês eram quantos funcionários? Você lembram? Já. Há 15 anos, nós começamos com uns 8 funcionários. E hoje já são em quantos? Perdi a conta. Entendeu? Eu tinha que ter olhado na folha de pagamento, porque é tudo delegado, né? Não, então, delegado. para você perder a conta, porque é bastante. Sim. Então, imagina Sim. assim, você vai crescendo, tem que ir estruturando. E tem funções que você faz, que você tem que deixar de fazer. Que nem o Carlos fazer entrega. Meu Exato. Deus, não dá mais. É. Chega um ponto que você tem que começar a ficar na gestão, tem que começar a cuidar de perto, porque é delegar. Começa a criar líderes. E os seus filhos, eles foram inseridos na empresa há quanto tempo? O mais velho trabalhava na produção. Trabalhou com ele lá na fábrica do Panorama e foi trabalhar lá. Uhum. Mas é que eu falo, pai e filho, não dá muito certo trabalhar muito tempo, né? Uhum. Aí eles olham pra mim e falam assim, mãe, arruma alguma coisa pra mim fazer. Eu não quero trabalhar com o pai, mãe. Pai é muito chato. Ele sabe disso, por isso que eu tô falando. Ele sabe que ele é chato. Problema familiar, mas é normal, adaptação. Não, ele Adaptação. quer tratar os filhos assim, ó. Uhum. A fábrica abre 7h40. Aqui, ó, é 8h50. Entendeu? Então, o primeiro veio, eu falei, tá, vou pensar em alguma coisa. Aí um cliente nosso, um japonesinho, acho que ele já faleceu, chegou um dia e falou assim, dona Maria, a senhora que conhece, né, tem a fábrica, conhece as outras fábricas, por que a senhora não compra uns docinhos lá nas outras fábricas, traz pra gente? Porque eu compro pouquinho, eu vendo no meu carro. A senhora traz aqui, a gente compra da senhora. Aí eu lembrei disso. Falei, Lucas, o seu Augusto pediu pra gente comprar uns doces fora e trazer ali que eles compram. Tá, mãe, eu aceito qualquer coisa. Falei, tá bom. Aí tive outra ideia. Falei, bom, dá pra gente também fracionar os doces das outras empresas. Eu compro um pouquinho mais. Começou assim, vendendo os doces das outras empresas. Falei, mas a gente pode fracionar. Vamos pegar a bandejinha, embalar e eu mando fazer os rótulos, passo certinho pela... Tudo que é legal da vigilância, eu vou lá, sento, vejo o que tem que fazer, né? Que é comprado de tal, reembalado por Dota, né? Uhum. E assim começou na área da minha casa. A distribuidora dos mais velhos. Porque o outro era muito pequenininho, é 5 anos de diferença. Então ficou os 2 mais velhos. Começou em casa, comprei filme do mercado para embalar essas bandejinhas certinho, fiz os rótulos tudo certinho. Aí, e os clientes compravam tanto essas caixas fechadas como as bandejinhas. Começou a dar certo, começou a aumentar. E eu gosto de viajar muito, né? Eu comecei a visitar mais fábricas. E cada fábrica que eu ia,
Eu trazia uma amostra e passava para ele. Ele embalava e colocava na loja, ali na frente. Se vendesse? Chama loja da fábrica. Chegou um ponto, os dois mais velhos, que os clientes deles começaram a atrapalhar a fábrica. Porque quando era 5 horas, lota ali por causa do parque industrial, o pessoal, e eu não conseguia atender meu público do atacado. Entendi. Né? Que cliente do atacado demora, vai com carro para carregar, tem que tirar a nota fiscal. E eu falei assim, filho, tá na hora de O abrir uma varejo loja. começou a atrapalhar o atacado. Falei, tá na hora de você abrir uma loja, leva ela para cima, nós põe nas redes sociais, que foi onde começou as redes sociais. Na rede social, nós dá um jeito, porque quem mora na cidade já vai pegar lá, tira um pouco o fluxo aqui. Abrimos a primeira loja. A primeira foi a da Ministro Oliveira a da Salazar. Ministro. Isso, sei. ali perto do Correio. Sei. Aí abrimos ali. Pronto, resolveu. E do lado da fábrica, a gente chama de casinha. Era um escritório de alguma coisa ali antigamente. A gente guardava um monte de coisa, então eu limpei. E aí trouxe, logo, muito cedo, acho que 90 dias eu já trouxe ali, para ele já contratar uma pessoa, ele, o irmão, em 3, embalar esses doces que vinham de fora, porque aí já começou a vir os caminhão fazer entrega, que o maior, né, deles era a Nutribom, que tinha uma variedade de doces, e depois os outros. Então ele já começou a embalar ali, os dois mais velhos. Aí ficou pequeno, me enchendo o saco. Eu também quero ser empresário. Só eu que não tô nesse contrato. Quis entrar no jogo. Mas ele era mais novo, né? Não tinha. Ia lá ajudar os meninos e tal. Tá, ficou os dois mais velhos. Então, eles tinham a distribuidora do lado, que já dava uma renda, que foi também crescendo. Por quê? Aproveitou os mesmos clientes que a gente tinha, do Canudo e da Paçoca. Entendi. Aí foram essas E agregou barrinhas. os demais produtos. Isso. E até hoje vai com a nossa van as entregas. Entendi. Eles não gastam com entrega. Que legal. Tá ali do lado. Então, ficou 2 lojas e a distribuidora, para os dois. Então, vocês têm aquela loja da Ministro, a da praça lá, como que é? A da praça é a história do caçula. Ah, do caçula. Entendi. Aí ficou a da loja, em frente à van, que ainda tem até hoje, que é a loja da fábrica. Aí a loja da fábrica na Ministro. Aí ficou o terceiro. O terceiro me apurrinhando. Mãe, eu quero uma empresa, só eu que não tenho uma empresa. Aí um dia, um cliente nosso ofereceu uma distribuidora de alimentos. Né? Ele estava vendendo, ele morava na frente e era no fundo. Aí o Carlos veio e falou, você quer tocar, Maria? Eu falei, não, Carlos, tá bom, a fábrica para mim e para você tá ótimo. Então faz uma reunião com os meninos. Rapaz, começamos a reunião, ele é minha. Agarrou. Ele só tinha 19 anos. Cara, que jovem. 19 anos. E antes disso, ele já ajudava vocês lá na fábrica? Já. Já vinha no processo. Ele não quis estudar muito e eu dei de castigo ele trabalhar com o pai dele fazer doce. Ele foi doceiro, aprendeu. Mas ele tem o talento nato, que eu falei, cada um tem um talento. Vendas. Pensa no menino que vende. Comercial. E ele pegou. Só que nós compramos lá, eu financiei minha casa, tá? Eu financiei minha casa. Para comprar, ainda demos 20 cheques para dar o valor da empresa lá para ele. Mas a princípio parecia pequena, né? Era no fundo, um depósito. Eu morava mudei lá para o sobrado, que era no fundo, que na época eu pagava aluguel. A minha casa que eu falo é a casa que eu separei, então estava lá alugada, mas eu financei ela para comprar essa empresa. E ele fechamos o contrato em dezembro de 2019, pandemia. Ele pegou, em fevereiro ele começou a tocar. Uma semana antes de fechar tudo. Nossa, foi uma semana antes. Foi uma semana antes. E os clientes dele, como era uma distribuidora de alimentos, o que é? Bar, lanchonete, padaria, né? Mais alguns outros pontos. Tinha um vendedor externo que fazia os mesmos pontos. E ficou fechado. E eu falei, olha, vai vendo aí, vou ver o que eu e teu pai pode fazer para te ajudar. Aí, o que nós fizemos? Nós emprestamos um dinheiro para ele pagar tudo que ele tinha comprado. Para ele começar do zero na pandemia, que ele vendia muito pouquinho. E os vendedores ficou com o mínimo possível. Ele ali, e falei, você vai comprando só o que está vendendo. Até ir abrindo, e foi abrindo devagarinho. Devagarinho foi abrindo assim, liberou padaria. Opa, melhorou. Aí liberou, por último foi bar. E quando liberou o bar, não demorou 6 meses, ele devolveu o dinheiro para nós. Entendi. Né? Que é algo que a gente põe para ele. É forte, né, nos bares, né? Você vai, todo bar que você vai tem um produto de vocês. Exatamente. E foi que a gente conseguiu.
Nós vimos isso daí, falou, ele comprando lá, nós vamos chegar mais minuciosamente em cada canto de Moarama, que era a nossa meta, atender o Moarama. Rapaz, aí pra frente só deslanchou, que aí ele, de novo com a curiosidade dele, ele falou assim, mãe, mas tudo que tem numa loja, eu tenho aqui no fundo, parado. Posso montar uma loja? Falei, tá, eu te dou 90 dias, você aluga um lugar. Se não der certo, eu continuo no sobrado e você volta aqui, que não gastava com a mudança. Tinha van, né? Fechou. Fomos atrás de um ponto. Eu falei, tem que ter calçada para a loja. Tem que ser do lado de uma lotérica, de uma farmácia, alguma coisa que tem movimento. Aí achamos aquele ponto da Praça Brasília. Muito bom, inclusive. Lá, Só foi. Só decolou. Que legal. Ele tá melhor de quase todo mundo, viu? Que legal, que legal. Hoje ele tem 25 anos, 5 anos de empresário. Que legal. É. E é interessante, né? Porque vocês têm as duas pontas. Vocês têm a ponta do atacado, do varejo e a distribuidora que atende os clientes em comum, a região. Então hoje que a gente consegue atender com essa produção é o Moarama e um pedaço da região. Né? Tem região que a gente não consegue atender ainda, né? Que foi na nossa conversa anterior nos bastidores, né? Nossa maior pressão agora, já tem até uns 3, 4 anos para cá, espaço físico, né? Que eu calculo pelo container. Já começou a ficar limitado. E para a gente não sair dali para ir para outro barracão alugado, aí eu fiz igual o japonês, eu ocupo todos os espaços possíveis. Menos construir ali, porque é alugado. Então, não quero gastar com mais construção ali, né? Já fez bastante benfeitoria e tal. Não adianta ficar investindo no imóvel que não é teu também. Dá para ficar um tempo ali, mas não por muito tempo. Tem que... E todo ano a produção aumenta? Todo ano vocês estão aumentando clientes? Está crescendo a demanda? Todo ano. Tem cliente na fila esperando, né? Que eu falo, nós não atendemos Campo Mourão, nós não atendemos Maringá. E cada ano, esse pessoal, eu acredito que seja pelas redes sociais, porque faz uma semana que eu troquei a fachada por esse motivo. Eu falei, aqui é caminho de Paraguai, esse povo de Maringá vai passar aqui, vai vir aqui, olha só, rejeitando venda, né? Mas é só modo de dizer, gente, é que a gente cresce devagarinho, com o nosso próprio passo, né? E tá dando certo, E hoje cada filho assumiu uma loja e vocês continuam tocando a fábrica ali, né? Desde que os mais velhos começaram a embalar, e eu mesmo já falei, não, vocês já vão independente. Abri um CNPJ para os dois eram sócio, né? E aí o Daniel comprou lá, abriu o terceiro CNPJ, aí vem o resto da história. Enquanto você fala, eu vou comer um canudo, tá? Pode falar. Isso aí. Devido a essa grande pressão do estado físico da fábrica, eu venho cutucando o Carlos, né? Falei, olha, vamos tirar o canudo daqui, vamos ficar só com a paçoca nós dois e vamos abrir uma fábrica de canudo só para o Jonas, que é o do meio. Porque em 2023, os dois mais velhos casaram. Para evitar o que nós passamos, né? Eu falei, vamos separar a sociedade, ajudar, não é separar, nós não temos esse poder sobre os filhos. Nós deixamos eles livres, colocamos o que a gente pensa e eles topam ou não, né, com as diretrizes deles. Vamos ajudar eles a separar essa sociedade e vamos montar uma fábrica de canudo pro Jonas. Ele é novo, ele tem paciência e ele ama. O Jonas tem uma paixão pelo canudo que ele falava assim, mãe, a gente tem que dar mais valor pro canudo. Nós começamos com ele, não podemos parar. Eu falei, não, nós não vamos parar, pode deixar. Depois que inseriu mais opções no leque de vocês, deslanchou muito? Tipo a paçoca. Vocês têm 5 produtos no leque de vocês? A base de amendoim, nós temos a paçoca e o pé de moleque, né? Tá aqui, a paçoca. Porque lá no começo, lembra que eu falei que nós começamos com bares. Atender o pessoal, os vendedores que atendiam os bares, os doceiros, né? Certo. Então, o que a gente vendia? Esse prato com 50, a paçoca com 50 e o pé de moleque com 50. Certo. 3 produtos. Depois fracionou. Quando nós montamos em frente à van, que aí você começa mais ser visto, aí eu recebi um recado do Planalto. Mas por que vocês não vieram visitar a gente? A gente quer atender. E eu fui lá e a gente atende até hoje, né?
Logo que a gente montou ali, uns 2 anos depois, a gente começou a atender a rede Muito Planalto. E a primeira rede, porque depois da primeira veio as demais. O que aconteceu com a produção? Ela virou o leme para as barrinhas. Foi aí, então. Isso, Entendi. exatamente. A produção foi indo para a barrinha. Né? Aí nós produzimos tanto a paçoca como o pé de moleque. Esse aqui é o caçula. Que é os individuais. Isso. Que foi ideia do Daniel por causa da distribuidora. Pai, olha, estão pedindo, a concorrência tem, e estão pedindo as paçoca unitária. Aí onde eu falo, eu entro com o meu planejamento, com o que tem que fazer. E é um LTV interessante, porque o unitário individual vai te dar mais margem, né? Ele dá. Porque você vai fracionar ele, logo te dá mais trabalho, só que também você consegue cobrar um valor mais alto, porque é uma barrinha. Isso aqui é onde vai parar. Futuramente, só vai existir o unitário. Isso aqui, ele vai ficar... Ó, a gente vai ter que rever o vídeo e falar, olha, na época tinha paçoca com 50. Talvez para as festas faça sentido. Que nem agora, festa junina. Pode ser. Muito volume, decorar a mesa. Pode ser, sim. Para festas. Uhum. Mas, futuramente, a própria vigilância sanitária já está exigindo isso aí de todos os produtos, que seja embalado unitário, né? E esse caçula aqui, gente, sabe, cada coisa é uma história muito linda. Eu lembro o dia que eu contratei um piá, que era da idade do Daniel, eu olhava para ele assim e falava, Nossa, você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar comigo. Nós compramos uma maquininha para ele embalar as primeiras paçoca unitária para o Daniel, que era para nossa distribuidora. Uhum. Hoje tem 5 pessoas trabalhando só nela. E ela é muito nova, ela tem o quê? Uns 2 anos que a gente está fazendo. Foi um produto que a gente inseriu em 2 anos no mercado. Entendi. Aí eu vejo aquela quantidade de caixa maior, não sei, não maior que a barrinha, né? Mas maior do que a gente começou. E o cone, como que tá? Vocês pensam trazer ele também nesse modelo, mais separado, mais individual? O cone Esse. Ele já existe. Já existe? Ele já existe. Depois que eu mandei fazer a caixa, que eu pensei... Mas ele tem embalado individual também? Tem. Tem por causa do Daniel. É o que ele falou, ele pediu. Entendi. Pai, faz do canudo e da paçoca. Entendi. Ele acaba ficando... Então o canudo tem assim também, embalado assim? Tem. A gente não faz muita propaganda, porque o canudo ele tá muito limitado. Principalmente nessa época de festa. Falta, né? Aí é o que eu te falei, devido ao espaço físico, nós decidimos em outubro aqui, né? Eu, a louca da história. Isso porque já fazia 9 meses que eu estava procurando barracão e alugando a cabeça do Carlos, né? 9 meses. Até que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá bom, então, vamos montar, mas eu não vou parar de produzir na fábrica. Eu falei, que bom, vou passar um inverno tranquila com 2 fábricas. Então, em outubro do ano passado, nós alugamos um barracão e o Jonas montou outra fábrica de canudo. Para aumentar a produção. Porque sempre faltou, né? Por causa das festas juninas. Entendi. Então, chegava nessas épocas, faltava. A gente achava que era o frio. Ele contribui, sim. No inverno, as pessoas bebem menos água, então pede-se mais doce. Né? O verão, a pessoa toma muita água, come menos doce. Então, no inverno, você fica mais caseiro, você come a comida mais pesada, então o corpo requer doce, né? Mas as festas juninas, e elas que aumentam a cada ano, se você calcular a qualidade dos clientes, separar os clientes, são as empresas. As empresas, a gente vê lá, a gente está pedindo esse ano, nas redes sociais, que eles mandem acima de 10 itens, a gente já está pedindo que eles mandem a lista antes pelo WhatsApp e agenda o dia da festa junina na empresa. Você não tem noção. Cliente que nunca tinha comprado está passando lista. Que legal, porque senão fica sem, né? Exatamente. Já teve vezes da gente eu nunca esqueço, a gente foi fazer uma festa e a gente deixou pra decidir em cima da hora. E a gente não conseguia achar de jeito nenhum Não tinha. A gente tentou achar de todas as formas o canudo, não tinha. E ainda eu lembro que eu falei pra minha esposa, falei, olha, próxima vez vai ter que se organizar, vai ter que programar antes, porque não tem condição. E era uma festa grande. E a gente ia fazer e deixou fazer por último, sabe? Todo mundo já tava fazendo, a gente falava, vamos fazer pra não passar em branco. E a gente não tava conseguindo achar.
Então, ó, e isso é muito importante para os clientes entenderem. Porque eles estão lá do outro lado, apesar que eu peço muito para eles colocarem a rotina de como é fabricado. Uhum. Mas esse aqui, ó, é a oportunidade que a gente está tendo para saber como que funciona uma empresa desde que ela começou. A gente não começou estruturado, nós fomos estruturando. E qual é a primeira pessoa que a gente pensa quando a gente dá um passo a mais? No cliente final, tá? Tem o cliente intermediário? Tem, porque é o ganha-pão dele. Olha a nossa responsabilidade. Mas sem o cliente Nós não final... podemos deixar. Tá, então, mas o cliente final é o que dá o feedback para nós, principalmente na cidade de Moarama. Olha, eu só montei essa fábrica de canudo por causa das reclamações no Instagram. E eles não entendem, eles não precisam entender, né? A não ser que a gente conte, que eles acompanhem. Mas é isso, é uma fase que ele dura aqui, ó. Ele começa em 1º de junho e vai até 31 de agosto. Nossa, até dia 31 de agosto? 31 de agosto. São 3 meses. Por causa das festas agostinas que inventaram agora. Entendi. E foi bom para nós, porque diluiu um pouco. Mas até agosto, todo final de semana tem festa para a gente atender. Tanto é que as minhas viagens eu marco a partir de setembro, porque 31 de agosto nós falamos, ufa, graças a Deus, passou. É. E Maria, para quem tá... Antes da gente continuar aqui, eu quero agradecer, inclusive, nossos patrocinadores. Filato Bene, que é a marca que veste líderes, inclusive o Léo que me veste. Muito obrigado, Léo. São bem gente boa também, o pessoal, viu? Conheço, sou cliente, sou mulher, mas eu dou presente para meus filhos de lá. Roupa top, qualidade top, atendimento bom. Dr. Adriano Medeiros, ele é cirurgião plástico da face, ele é especialista, veio do Rio de Janeiro. Mais de 1000 cirurgias já realizadas, o homem é ninja, é muito bom mesmo. Obrigado ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, tá aqui, ó, a qualquer momento fica à vontade, tá? E o Dudota, porque não pode faltar essa maravilha aqui que enfeitou nossa mesa, parabéns, muito obrigado. Eu sou muito feliz com a sua história, porque eu consumo o seu produto muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, a gente já consome o produto de vocês. E quando eu te conheci, quando eu ouvi você falar a sua história e tudo, eu falei, meu Deus, acho que a maioria das pessoas de Moarama não faz ideia. E assim, é raro, eu acho que alguém que nunca consumiu um produto de vocês, né? A maioria das pessoas que eu conheço, possivelmente, já consumiu. Então é legal você saber da onde vem a história, como que surgiu tudo isso. E Maria, para quem tá pensando em empreender, qual que é a principal dica que você deixa? Então, uma das perguntas que eu acabo levando a conversa para outra tangente, né? Muito cedo, por já mexer com administração, né? Quando eu trabalhava pela CLT, aí eu quis ser empreendedora, eu comecei a participar do Sebrae. É um parceiro nosso até hoje, que aí agora de cadeira cativa, eu passei a ser palestrante. Que legal, que legal. Mas eu comecei lá. Foi lá que eu sentei e fui aprender a ser empreendedora, que me ajudou nos desafios. O Sebrae, ele auxilia muito as pessoas, né? Tem muito treinamento, muita coisa ali dentro, né? Nossa. Ó, um dos programas melhores que eu tive lá foi o Ali. Fica um agente deles 2 anos dentro da empresa com você, uma visita semanal, e eles vão ensinando umas palavras que eu, até hoje, né? Eu amo palavra nova. Maria, faz os 2W5H, se não for invertido, tá? Até hoje eu uso essa metodologia para projetos. Então, eu aprendi muita ferramenta nova para você medir. O que ele fez? Ele fez, nesses 2 anos, um radar. Como a Dudota começou, como ela estava e o que precisava para chegar onde a nossa mente, que é o que eu falo. Tudo está aqui na nossa mente, o empreendedorismo. Por que é importante? Chega uma etapa que surge o efeito platô. Assim como o emagrecimento, tem no empreendedorismo. Você não quer passar daquilo ali. Por quê? Te tira da sua zona de conforto, mexe com a tua vida, mexe com a sua cultura, entendeu? Eu sou formada em contabilidade e eu quis me especializar, tive a oportunidade. Foi daí então que veio esse lado administrativo. Foi. Entendi. Ali meu professor descobriu que eu era apaixonada por contabilidade e números, né? Entendi. Então, eu gosto de trabalhar na parte administrativa, mas não é desmerecendo. Mas o Carlos não completou o 2º grau. Então, por isso que ele é braçal,
cuida da parte. Ele é um ótimo vendedor, trabalhou muitos anos na Pernambucana, é um ótimo vendedor. Vocês juntaram forças. Exatamente. Juntaram forças. E é o que eu sempre cobro dele agora que ele tem mais tempo, né? Eu falo assim, olha, nós precisamos aprender mais sobre empreendedorismo, sobre ser empresário. Entendeu? Porque Entendi. nós já saímos, nós não saímos totalmente do pequeno, porque a nossa empresa ainda é familiar. Uhum. Mas eu juro pra você que, olha, se aparecesse alguém que faz o que eu faço, Rick, eu pagaria. Eu pagaria. É que não apareceu ainda uma pessoa que, assim, a empresa familiar, ela pensa muito em alguém que você conhece, confia, Uhum. né? Uhum. Talvez, assim, uma pessoa formada, até com experiência, com currículo bom, a gente não teria coragem. É a nossa linha de pensamento e eu respeito a do Carlos, que é o que eu falei. Ele é conservador, o perfil, né? Uma das coisas que eu aprendi no Sebrae. O perfil dele é conservador. Ele dá um passo e demora muito para ele dar esse passo. Eu sou visionária. Eu sou aquela que eu olho, eu sei para onde a empresa tem que ir e precisa ir, mas eu não vou sem ele. Entendi. Ele também não vai sem mim. Entendi. Porque ele confia muito no meu trabalho, que é o que eu te falei, ele tem dificuldade em colocar alguém no meu lugar. E eu também, porque ele é o fundador. Então, se alguém tivesse que sair, seria eu. Ele ficar, ele é o fundador, né? Entendi. Tudo começou com o nome dele, com ele que trabalhou um tempo, com o Doce, né? Então, é assim, a proposta partiu dele, não foi de mim. Partiu de uma necessidade minha, mas partiu dele. Vamos juntar as nossas duas empresas? E foi o que eu falei para ele. Se algum dia alguém tiver que sair, Carlos, eu vou sair. Pode ficar tranquilo. Por isso que não tem disputa, não tem briga. É leve. É leve, é leve. E eu tem que saio. ser assim, né? E Eu tem que saio. ser assim. É. E para as pessoas que muitas vezes estão nos assistindo e tem medo de se arriscar, o que você deixa para esse tipo de pessoa? Tem vontade de montar o próprio negócio, mas tem muito medo de arriscar. Então, ó, a palavra medo, ela própria fala dela. M, que é medo de morrer. E, que é de empobrecer. D, de doença. E O, de ousar. Então, o ousar, que nem eu falo, a nossa sociedade, eu sou ousada. Ele é o que eu falei, respeitar. Então, se é uma pessoa muito conservadora, faça algo em casa. Use. Se você não sabe mexer no Instagram, numa internet, entendeu? Usa alguém, pede ajuda para os universitários. Uhum. Mexa, faça. E dali você vai medir. A ousadia, né, que é o meu caso, não é que eu não tenho medo, eu tenho. Cada ano, Rick, cada ano você esfria a barriga. Porque você não sabe o que você vai ver pela frente na produção, né? Se quebra o maquinário, né? Graças a Deus a gente não faz muita dívida. Se precisar socorrer para um banco, vai socorrer. Pode acontecer. Você tem que ser ousada. Uhum. Então, se você quer empreender, olha primeiro o seu perfil e anda conforme ele. Porque o que eu aproveito? Eu sou ousada. Se depender só de mim, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. É graças ao perfil dele, que ele é conservador, que ele me segura. Uhum. Mas eu tenho as ideias. E baseado, que ele fala assim, eu não pago juro. Falei, você tá certo. Então, eu tenho tempo para convencer ele que o juro que ele vai pagar, eu tenho que convencer para ele que nós vamos ganhar no que a gente vai dar mais montar. Uhum. Montar. E é o que eu falei, nós já estamos sentindo. Ó, hoje é dia 16. Rapaz, dia 16 do ano passado, tava ele nervoso, tava eu nervosa, crise de pressão subindo. Por quê? Por causa do canudo. Não tinha pra... Nossa, esse ano tá tão zen. Tô falando, não tá sobrando. Não tá. Mas assim, tá tranquilo. Né? Cada ano a gente... Tudo que produz, vende. Não, nós não produzimos o que vende. Você acredita? Não. Falta produção. Falta produção. Vende mais do que produz. Vende mais do que produz. Caramba. Vamos falar assim, é um problema bom, né? Graças a Deus. É um problema maravilhoso esse. Então, e esse ano a gente conseguiu resolver. Tem alguma coisa sendo gestada também, né? Legal. Para resolver, porque infelizmente, né? Nós não podemos contar, assim, uma ajuda pública. Uhum. Tentei, mandei um processo para lá para a gente ganhar o terreno. Não vou falar que eu desisti porque eu acredito em milagre, tá? Quem sabe nos 15 minutos do segundo tempo a gente ganha.
Mas nós decidimos comprar um terreno e construir o nosso próprio barracão. Legal. Então, até lá, nós precisamos abrir outra fábrica de paçoca por causa desses clientes que estão esperando. O cavalo está passando arriado na frente. Então, vocês têm alta demanda. Alta demanda. E falta espaço físico. Espaço físico. Então, tem uma ideia sendo gestada. E aumentar o número de emprego, e aumentar o número de impostos, tudo ia aumentar. E, não sei, é o que eu te falei. Eu respeito ele, que ele é conservador. O que a gente podia fazer? Porque quem está assistindo, às vezes, acha a solução. Não tem problema. Por que vocês não vão para um barracão maior? Nós já investimos tanto ali. Tanto. Tem alto investimento para você padronizar uma empresa dentro das medidas. Cada centímetro, cada azulejo ali é olhado. Se um azulejo tiver um buraquinho, não passa. Então, você tem que trocar, arrancar. Gastamos com piso diferenciado para a indústria. Então, vale a pena ainda. Eu já coloquei os pós, os contra, respeitando o que ele pensa. E realmente, aluga um outro barracão mais ou menos do tamanho daquele ali. E nós temos maquinário reserva. Nós temos uma caldeira paga, nova. Nós compramos um tacho, está lá, guardado no depósito. Entendeu? Podemos montar. Que foi assim a fábrica do João. Eu falei, Carlos, eu me preocupo tanto em maquinário quebrar no inverno, que a gente acabou comprando tudo, 2, 3 coisas eu tenho lá. Manda a manutenção, vem, guarda ali arrumadinho para não parar. E isso aconteceu com a caldeira, né? E com esse tacho. E isso faz com que vocês tenham um equipamento de sobra. Se quisesse montar uma segunda unidade, tem tudo pronto. Podemos. Tá? Então está sendo gestado não para o inverno. Respeitando a nossa energia, vamos passar esse inverno, graças a Deus tem uma fábrica de calor. O inverno para vocês é desgastante, né? Querendo ou não. Então, é a correria. Nossa, no meu caso, meu departamento, olha, essa semana vendeu bastante. Eu falo, eu vi os boletos que tem para pagar aqui de compras. É muito diferente. É 5 por 1. Boleto que eu pagava 1.000 é 5.000 agora. Aumenta tudo. Os rótulos da impressão que abrir uma torneira e só desce rótulo assim o dia inteiro. É bom, é ótimo. Mas cansa. A gente tem muito medo de faltar. E no caso dele, é a matéria-prima. Hoje ele subiu. Ele falou, olha, comprei 10 tambor de glicose. Não vai faltar. Eu falei, eu já tinha dado essa ordem mesmo. Se não comprasse, já era para comprar. Porque o caminhão fica trazendo 3, 4. Eu falei, não é para faltar. Então, deixa os boletos vir na conta. Entendi. E como que é, Maria, para você fazer toda essa gestão da empresa, dos números, um olhar tão fino, a responsabilidade que você tem, sendo sócia proprietária, para transmitir isso para eles em números? É fácil? Por exemplo, assim, agora é hora de acelerar, agora é hora de frear, agora temos que ir por esse caminho. Porque tudo vem dos números também, né? Então, é muito importante para muitos empreendedores que passam por isso, é o delegar. Eu delego. Então, eu tenho uma pessoa que mexe com toda a contagem das notas, lança. O que sobra para mim? Análise do faturamento, das vendas, das contas a pagar. Olhar. Eu tenho os relatórios maravilhosos que eu criei, né? Por gostar dessa parte inclusive no Excel. Gosto de planilha, então. Amo planilha. E com esse último curso que eu fiz também, né, com o Instituto, ele me deu uma planilha diferenciada, que eu só pego os dados da minha, que é apurado, e jogo lá. Por quê? Você tendo essas planilhas na mão, eu sei porque eu faço consultoria à parte. Tem empresário que nem caixa não faz, Rick. Muitos. Chego lá para atender, eu falo, olha, começa pelo caixa, né? Então, eu tenho um escritório, sempre tive um escritório na minha casa. Foi uma das condições que eu falei, Carlos, eu não quero cumprir horário. Eu gosto de trabalhar em casa. Ele falou, não, mas você dá conta da tua parte e eu dou conta da minha. Eu falei, então, eu não vou cumprir horário, eu não gosto de ficar lá na empresa. Barulho das máquinas, barulho da rodovia e gente toda hora entrando. Então, eu tenho um escritório em casa onde eu faço análise dessas planilhas. Então, ali eu sei. Você cuida da margem. Cuido da margem, né? Quando ele fala assim, mas vendeu tanto. Eu falei, eu tenho lá nos meus números, tem que a despesa aumentou, mas está sob controle. E quando sai do controle? Quando saiu? Eu ia te perguntar, quando sai do controle, a tomada tem que ser rápida de ação, né? Rápida, e é onde eu falo que a gente tem uma parceria muito boa, que começou lá em Moreira, que eu te falei que ele me ajudava, né? A gente sentava e conversava, aí a gente viu que a gente tem essa sintonia.
dele cuidar da produção, ele pega um papel do jeito dele, ele faz as contas, Maria, mas esse mês tal vai sobrar tanto, tal cliente comprou a mais. E eu confio muito. Então, é os meus dados. E o que eu mudei também, né? A partir desse ALI que eu fiz lá no Sebrae. Que são uma ata que a gente faz. E eu pego a assinatura dele para que ele devolva para mim na prestação de conta de como ele vende. É uma negociação que ele fez. Ele falou, eu presto conta para você primeiro, que eu me sinto mais segura. Né? Então, quando sai do controle, é o tal do amendoim. É o que mais, assim, tira a gente do sério, por causa que a produção dele é anual. Quando vai chegando... Só produz uma vez o amendoim? No ano. Uma vez no ano? Então, ele fica nos depósitos. Quando vai chegando a reta final ali, que ele tá só no estoque, né? Final mesmo. Ele sobe muito. Então, a gente tem essa parceria muito grande de sentar e ele me ajudar no financeiro. Como é que eu sei que está no vermelho? Eu não consigo repor esse capital de giro do amendoim. Eu tenho um capital de giro muito alto do amendoim. Dele chegar e eu pagar à vista. Eu pago ele à vista e diluo como eu posso pagar durante o uso. É uma virada de chave. É algo importante. Que às vezes muito empreendedor não sabe. Lembra que eu te falei que eu aprendi como falir uma empresa? Lá atrás. Eu mexi no meu capital de giro. Entendi. Né? Entendi. Foi por um estrago? Foi. Mas eu usei meu capital de giro. Aí descapitalizou. Então, o que dá segurança para nós é o meu apelido, né? A mulher dos envelopes. Eu tenho o envelope da frota, dos carros. Eu tenho envelope do açúcar. Eu tenho envelope do amendoim. E o envelope de capital de giro. Porque assim, ele abre a porta, igual ele abriu, falou, vai chegar o amendoim. E eu, hoje, né? Quantos? 700 sacos. Só que o cara que tá confiando tanto, a gente pegou tanto crédito. Ô, Dota, é que para aproveitar, eu mandei 100 sacos a mais. Rapaz, 100 sacos a mais dá um boleto. Dá um boleto a mais. 20 e poucos mil. Nossa. Então, eu criei esse envelope gordo, né? Para quê? Tá, chegou? Então tá bom. E ele tem que se preocupar onde ele vai colocar. Tá tudo bem. Se você sabe onde pôr açúcar, por causa da demanda do amendoim que aumenta, você vai ter que pegar menos amendoim em mais vezes. Você tem que pegar amendoim praticamente semanal. Não, eu dou um jeito. Falei, então tá, beleza, aqui em cima tá ajustado. Mas na hora de devolver pro capital de giro, é onde às vezes eu preciso. Então, que cada amendoim que eu acabo de pagar, eu desço e falo, tá aqui, Carlos. Porque às vezes a gente não recebe, que chama... Eu aprendi nesse último agora, 2022. Eu fui acertando nessas perguntas. O que eu posso fazer? Por que falta, às vezes, capital de giro? Fluxo de caixa realmente é quando você compra a matéria-prima, o tempo que ele fica no seu estoque, o tempo que ele sai, somado com a forma com que você vende. Aí eu fui calcular. O meu estava maior do prazo que dura a matéria-prima, de quando eu estava maior. Nossa. Aí é o que eu tô ajustando com ele bem devagarinho, porque ele deu muita barda pros clientes, né? Entendi. É uma empresa então até familiar. nisso você tem que tomar cuidado. Tenho. Então tem bastante dinheiro na praça, vamos dizer assim. Tem. Caramba. Não, e eu fui ajustando. Fomos Sim. pegando assim. Eu escolhi lá um determinado. Carlos, vamos conversar com esse aqui. Olha, a gente já ajudou ele e tal. Não tem como ele passar pelo menos para 21, 28? Já me ajuda, 21, 28. Porque tá dentro do prazo que eu pago o amendoim. Entendi. Né? Ou seja, vocês têm uma boa parte da empresa de vocês em estoque. E girando na mão de fornecedor. De fornecedor. Que são clientes de vocês, no caso. Que é quando eu desço, né, no escritório dele e falo, ó, tá aqui. Aí ele pega o caderno de venda deles. Então, sabe o que é? É que tem um cliente novo aqui que eu investi nele e tal. Não passou pro financeiro. Entendi. Aí eu falo, então me dá essa ficha aqui que eu vou subir e a Juliana vai então pegar tem que ter esse cuidado, cliente. né? Porque às vezes é muita venda, só que pouca liquidez. E muita despesa, né? Aí, às vezes o que entra tá pagando a despesa, mas poderia estar dando mais lucro. Então, por isso que eu gosto de ficar analisando as planilhas, né? Eu tenho que ter esse tempo. Então, eu fico só para analisar. Conciliação de banco também, ou não?
Também, as contas bancárias, tudo. Nossa, é trabalho, hein? Conversar com os serviço, hein? gerentes, graças a Deus foi, né, esse ano também, já fiz a reunião com os 2 bancos. Eu trabalho, né, para não dar muita confusão também. Mas eu trabalho, falei, olha, eu posso precisar, tô segurando, preciso de um maquinário que custa em torno de 70, 90 mil. Uhum. Falei, posso precisar? Posso. Mas nós estamos na fase de fazer as contas. Essa máquina vai cobrir, dá dó, mas 4 funcionários. Mas no nosso caso, como vai aumentar mais uma fábrica, não tem problema. Diminui ali, a gente realoca. Que é o que a gente fez o ano passado. E o desafio de mão de obra, vocês têm muito? Tinha até o ano passado. Aí, ano passado, eu decidi, falei, olha, a gente sempre contratou assim. Pegava ali por perto, para a região, né? Que era mais perto para ir trabalhar. Muito... Facilita a logística. Um dos motivos que a gente montou a fábrica também foi para gerar renda para as famílias. E a gente começou a pegar muito no bairro que a gente morava, por perto. Aí, o ano passado, ó, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um monte de currículo, eu vou contratar por R$ 45,90, que dá os 3 meses, né? E aí, contratamos ano passado umas 8 pessoas no inverno. Contratamos em maio, um mês de experiência, né? Ali para a pessoa também aprender. Se aguentar o batidão. Exatamente. Só que aí chega no final, ele fica com dó de mandar embora. Entendi. Aí eu falei, então tá, então vamos mais uma oportunidade de abrir outra fábrica, a gente aproveita lá. Não precisou. Pelo contrário, nós contratamos mais 5. Não mandamos 3 embora, né? Porque todo ano a empresa cresce, então fica. A gente contrata 5, fica 3, dispensa 2, mas aí cada ano a gente tá inventando as coisas. Que eu falei, nesse inverno não, mas pro ano que vem podemos pensar assim, em abrir outra empresa. E a gestão de pessoas é algo que é delicado, né? Muito. Tem que ter bastante tato para lidar com isso daí. Muito. Se a empresa tem muito turnover, né? Muito rotatividade, meu Deus do céu. Então, no nosso caso, é o que eu te falei, graças a Deus. Um dos diferencial que eu coloquei, por ser mulher, que eu gosto de levar muito esse lado do empreendedorismo feminino, né? É que ela não tem só o trabalho. Ela tem a casa, ela tem o marido, ela tem os filhos, né? Falei, então uma das coisas que a gente tem que colocar para eles não sair e não trabalhar no sábado. Eu sei que nós somos indústria, mas é o nosso milagre. E outra, nós começamos para que nós dois tivéssemos uma renda e cuidar dos filhos. Deu mais do que certo. Eu falei, então vamos fazer isso aí, um diferencial. Então tem funcionário que já saiu 3 vezes e voltou 3 vezes. Porque lá fora a maioria trabalha no sábado. Sim. E nós não trabalhamos, mesmo sendo indústria, para que tivesse esse diferencial tanto para a mulher, porque o canudo é muita mão de obra para a mulher, né? É as mulheres que enrola e pinga. Tem que ser uma delicadeza e tal. Elas são mais... Então é manual. Totalmente. Totalmente. Caramba. E é bem padronizado, né? Por ser manual. Que legal. A nossa casquinha também, ela é muito fininha, né? É uma delícia, uma delícia. Ô Maria, explica pro pessoal entender por que é do Dota. Ah, tá. A do Dota, entra naquilo que eu te falei, né? Eu era Dota, hoje não sou mais. Mas quando eu ajudei a escolher eu e ele sentamos para ajudar a escolher o nome, eu falei para ele assim, Carlos, como que os outros... tem alguma coisa que os doceiros pedem pelo seu doce... Ai, coloca um apelido, alguma coisa, né? Porque todo mundo conhece ele como Dota, né? Eu praticamente chamo ele de Carlos, mas o Dota. Ele falava, tem sabe, uns apelidos, alguma coisa. Ele falou assim, olha, o doceiro para e o botequeiro de lá, ele fala assim, me traz a paçoca, mas eu quero do Dota. Falei, nossa, você achou. Porque eu quero um nome ligado ao Dota. E a outra fábrica já era, Doces Dota. Então, não pode pôr junto, mas o sobrenome é teu. Nós temos 3 filhos homens. Vai levar o teu sobrenome além dos anos, né? Eu falei, pronto, eu Doces do Dota. E eu coloquei certinho do jeito que eles falam, que podia ser né? Do Dota. Não, do Dota ficou perfeito. Aí, criei o logo ali dos dadinhos, que lembra a infância, que é isso que a gente quer deixar, esse né, slogan, o que lembra a nossa infância, porque eu tenho muita lembrança do canudo, né? Eu não conseguia comer um.
Sério? Não, meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos, eu trabalhei no armazém do meu tio. E ele também meio que folgou assim em mim, né? Porque eu gostava de números, então eu fazia aquela contabilidade para mandar para o escritório. E ele saía para o banco e demorava. Ele falava, Fia, o doceiro vai passar hoje, então você não deixa de pegar o canudo, porque o canudo vende muito. Aí chegava aquele canudo crocante. Quem disse que eu conseguia comer um só? De todos os doces, a lembrança que eu tenho, que eu comia mais era o canudo. Que legal. E o que você sente mais orgulho de ter, do Dota, assim, da empresa como um todo? O que é aquilo que mais te enche o coração? Gente, dos meus 3 filhos serem empresário de um sonho meu e do pai deles de resolver uma necessidade e os nossos filhos ter pego, assim, acreditado A continuidade. a continuidade, né? Meu filho mais velho está formado, é advogado e ele é empresário. Advoga, mas sabe, é um amor pelos doces. Então, de ver eles com as empresas deles, para mim é muito orgulho como mãe e ele como pai. E o que você enxerga de inovação para o seu negócio daqui para frente, com essas tecnologias avançando cada vez mais? O seu mercado, você tem não sei se você consegue visitar as feiras, algo assim, você consegue trazer esse tipo de novidade para cá? Então, eu fazia. Através do Sebrae, eu fui visitar a feira de Curitiba, fui a de São Paulo, né? Foi uma experiência. E agora eu estou apostando nos filhos. Então, nosso filho do meio, né, que tem a fábrica de canudo, Jonas. Então, eu estou trabalhando o psicológico dele, para ele viajar, que ele está muito ocupado agora também, não posso nem pensar, né? Desde outubro, além dele me ajudar lá na fábrica, que aí nessa parte ele me ajuda com a tecnologia. É ele, o mais velho. O Daniel vai menos lá, porque a distribuidora lá toma mais tempo dele. E os meninos, como tem um negócio ali perto, eu vejo mais. Os meninos, ó. Os filhos. Nunca vai deixar de ser os meninos, né? A minha mãe fala isso. Então, o Jonas é o que... ele é formado em TI, ele tem muita facilidade de entrar no computador, comprar pela internet. Então, é ele que entra, pega as máquinas, mostra pro pai dele, que eu já falei, o meu é quanto custa e como vai ser pago, tá? Eu vou atrás do dinheiro, mas o teu pai é que vai aprovar, porque é ele que vai acompanhar lá embaixo, essa conta que nós temos que fazer, então você conversa com o teu pai. E é muito bom, né? Uma máquina que a gente está vendo de embalar a paçoca unitária. Ele já passou tudo, o pai dele, quantas embala por minuto e tal. E tem uma outra empresa que tem é menor do que essa que ele tá vendo. Aí eu falei para ele, é minha parte de incentivar. Falei, vamos lá visitar? Eu sei que ele comprou em Santa Catarina e a outra em São Paulo, mas é bem pertinho, porque ele foi buscar aqui no interior de São Paulo. Então, se ele passar o nome, se você quiser esticar a viagem, a gente vai até a fábrica, ver, que eu te falei, o perfil do Carlos. Se eu não ver a máquina, eu não compro. É muito conservador. Isso. É muito conservador. Mas aí, o que eu falo? Vamos, Jonas, ver a máquina. Porque se a gente ver e filmar e mandar para ele vai confiar em nós dois. Falei, vamos ver. Então, está sendo também, né, trabalhado isso daí do maquinário. E muitas coisas mais. A gente olha, por exemplo, a fabricação do canudo em máquina. Nossa, a gente já viu tanta coisa. Professor universitário de Maringá já tentou desenhar uma máquina pra gente. Um professor de Londrina. E é na mão. Tem jeito. Não tem jeito. Esses dias veio um desenho de Goiás. Só que aí nós calculamos o tempo que as meninas levam para enrolar e a máquina demorava mais para fazer. E como que é para você quando as pessoas descobrem que você é da Dudota? Primeiro assim, ela só descobre porque de vez em quando eu uso a camisa, né? Dudota. Nossa, você trabalha lá na Dudota? Eu falei, trabalho. Nossa, é tão gostoso aqueles doces, né? Eu falei, muito bom. O que você faz lá? Eu sou a dona. Cara, que legal. Porque, assim, é muito bom o seu produto. Eu não sei se vocês recebem feedback com frequência, mas o produto de vocês é muito bom. É muito, muito gostoso mesmo. E é um orgulho para o Umuarama. Porque, dentre tantos outros doces que existem, o de vocês se destaca muito. Eu vejo que vocês têm uma preocupação muito grande com a qualidade do produto de vocês. E eu lembro que quando a gente foi conversar, eu lembro que você falou, não, aqui a gente só trabalha com coisas de alta qualidade, de primeira linha. E dá pra sentir isso no sabor, no paladar. Então, quando vocês pensarem em expansão,
né, aumentar a indústria de vocês para vender para fora, vai ser muito fácil. Porque a qualidade chega primeiro. Ó, não faz muito tempo ele mexeu na receita. Eu vi Uhum. porque foi a uma televisão fazer uma matéria lá esses dias e eu vi a parte ele explicando, né? Que ele mexeu na receita, ele tirou um pouquinho do açúcar. Ela já não tinha muito. A nossa paçoca ela é gostosa porque ela não é aquela paçoca que você mastiga o açúcar. Uhum. Ela é uma percentagem assim, muito alta de amendoim e o açúcar para dar a liga. Uhum. E ele tirou um pouquinho mais. Praticamente ela tá light. Uhum. Essa paçoca tá light, porque você fica pedindo paçoca light. Mas ela já é light. Aí a gente já teve até, por exemplo, propostas de pessoas que pediu pra gente fabricar uma segunda linha, mais barata. Vou te explicar o que é uma segunda linha. Tem as fábricas de bolachão. Aquela bolacha de mel. Uhum. Você pega os retalhos dela e mistura na massa de paçoca. Carlos, perfil conservador. Não. Quem quiser pagar o preço da Dudota, vai pagar o preço da Dudota. E para vender, o diferencial é esse. Coloca a nossa do lado do concorrente. Só pelo açúcar a nossa ganha. Porque é o pouco açúcar para dar liga, porque ela tem a liga, ela não desmancha na tua mão, né? O suficiente para adoçar, mas ela não é enjoativa. Então, eu quase não como. Eu gosto de comer aqueles retalhos que sobra na beirada, então eu como. E aquelas Como paçoquinhas redondinhas? Vocês já pensaram em fazer ela? Aquelas que esfarelam na boca? Se eu falar para você que tá tudo pronto. Sério? A máquina revisada, nós temos a máquina revisada, os rótulos, e faltou só comprar os potes para colocar dentro, né? Aquele lá também o pessoal gosta, né? É. E aquela, eu já vejo que também tá vindo tudo embalado individual já, né? Muitas pessoas já... É. Então, mas aí devido também ao espaço físico. É. Aí ele fala assim, onde eu vou colocar mais uma máquina? Mais um funcionário? Realmente, eu não tenho... Olha, é o que eu falei, nós alugamos um outro lugar onde é feita a casquinha, um outro lugar que a gente embala, porque faz 2 anos que nós não podemos contratar funcionário ali dentro. Entendi. Porque existe um padrão. Olha como que às vezes as pessoas do outro lado, é bom ouvir isso. Que é só aumentar, não é aumentar. Ó, tem um desenho que você faz das mesas e manda para a prefeitura, para o departamento da vigilância. Eles aprovam, porque tem um espaço entre uma mesa e outra. O nosso já está no limite do limite, que é o espaço que o funcionário tem que passar para não se machucar. Entendi. Então não tem. Não dá Mas pra onde aumentar pôr? mais. Não. Teve algum perrengue que você já quase fechou alguma das lojas? Das lojas, não. Tirando esse episódio que o Daniel comprou a distribuidora bem na pandemia, mas a gente... Então, só que a pandemia foi uma coisa fora depois, né? No começo deu um susto, sim. Mas vendeu muito também, né? Na fábrica, em 2014. É complicado, né, até falar, mas é assim, por uma questão política. O Carlos é político. Uhum. Uma questão política, nossa empresa foi fechada pela vigilância sanitária sem muitos motivos. Uhum. Porque desde que a gente montou, eu tenho toda a documentação de seguir o padrão. Uhum. Mas aí houve assim, um meio que desacata a autoridade. Fecharam por 60 dias, onde eu tive que usar todo o nosso capital de giro que tinha na época. Em 4 anos a gente já estava estabilizado ali, quase 5 anos, porque foi em novembro de 2014. Cheio de funcionário? Sim, ficou novembro e dezembro fechado. Meu Deus. Então eu tive que entrar com recurso judicial, entendeu? Realmente eu provei que a fábrica ia quebrar e fechar. Entendi. E uma das coisas que nos ajudou, gente, os clientes. Começou a mandar mensagem por algum motivo, eles descobriram que foi pela vigilância e começaram a mandar, falar, olha, a gente ficou sabendo que a Dudota vai fechar. Aí eu fui falar com o secretário da saúde e ele falou, olha, eu só tô te ouvindo porque chegou muita reclamação até a vigilância dos clientes que não vivem sem o canudo da Dudota, sem o doce da Dudota. Que legal, os clientes fizeram uma ação para vocês. Então, o secretário da saúde teve que intervir e liberou, porque senão a gente ia quebrar, em 2014. Entendi. Caramba. E são coisas, assim, que tem muitas consequências graves, né? Imagina, vocês empregam várias pessoas, contribuem com impostos para a cidade e às vezes por uma questão boba, né, briga política. Municipal. Isso envolve uma situação que reflete outras pessoas. Às vezes quer atingir vocês, mas prejudicou quantas?
no meio desse caminho, né? Prejudica. E até hoje eu vejo isso acontecer. A gente vê isso acontecer no mercado imobiliário com frequência, né? Embarga loteamento, vai daqui, vai dali, enfim. Mas esquece a quantidade de pessoas que estão envolvidas nisso, né? E a mira, ela acaba... Então, você viu que assim, eu sempre procuro pegar de um problema alguma solução. Por isso que eu convenci, assim, tantos filhos como o Carlos. Olha, é um livro do Gustavo Cerbasi, que eu li e eu levei como lição. Nunca coloque os ovos numa cesta só. Então, se hoje a Dudota, a fábrica, onde fabrica o canudo e a paçoca, fechar, eu e o Carlos não passa fome. Uhum. Uma semana, ele coloca essa fábrica funcionando em Perobal, Maria Helena. Mais de umas 10 cidades já chamou a gente. Cruzeiro do Oeste, já fez uma reunião com o prefeito de lá. Então, só instalar o dedo. Uma semana essa fábrica, é só caldeira, que é a mais difícil. A gente não pode perder a Dudota de Moarama, não. Então. Ajeita um terreno. Para a Dudota crescer. É para crescer, para empregar mais pessoas, para contribuir com mais impostos, faturar mais. Hoje eu preciso de 5 mil metros no mínimo, pra você ver. Como que é legal, né? Vocês expandiram muito, né? Muito. Expandiu muito. Muito. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da Dudota. Como cliente, como consumidor, porque se vocês aumentam, isso espalha de Moarama para fora. Eu fico honrado com isso. E os nossos funcionários, gente, outro episódio. Em 2020, né? Pegou fogo na fábrica. Sério? Sim. Na pandemia? Sim, ali, já estava meados da pandemia, né? Nossa. Então, eu tenho até um histórico da fábrica gravado, então foi assim... ali a gente viu a parceria dos colaboradores e que eles vestem a camisa da empresa, sabe? Uhum. Cara, e no outro dia, assim, que no dia eu não fui. Porque alguém tem que ter a cabeça fria. Eu fiquei em casa. E esse incêndio, ele estragou muito? Como que foi? Ele estragou o coração, né? Que é a caldeira. Ai, meu Deus. E a caldeira era uma cabeça de Maria Fumaça, que praticamente não queima, né? Então ele queimou, pegou ali na floresta, ali no fundo, né? Alguns fumando, noiado ali no fundo, jogou bituca e era uma época de seca. E a gente tem a lenha. E na época a gente tinha recebido uma quantidade muito grande de caixinha de supermercado, de fruta e verdura. Ela é muito fininha. Uhum. Ela é para acender churrasqueira mesmo. E dali do cantinho do vizinho, o fogo não foi nem... Eu falei, do cantinho do vizinho veio pegando fogo e pegou nessa madeira. Deu 7 metros de labareda. Nossa. E o meu carro estava parado do lado da lenha. Nossa. Tava o quê? Uns 4 metros, se desce, da lenha. Tentou salvar, não deu tempo. Pegou fogo em tudo. E eu tinha tirado o seguro dele um dia antes. Eu troquei de carro em Maringá. Sem seguro, hein? Aí, para vir de Maringá para cá, na sexta-feira, eu troquei na hora lá, né? Fiz o que a seguradora pediu. Tirei foto, quilometragem, mandei para a seguradora. 24 horas antes, certinho. Eram as 3 horas na sexta-feira, a hora que eu tirei o seguro. No sábado, 3 horas da tarde, pegou fogo o carro. Queimou, só sobrou o chassi. Perdeu o carro. Perdi. Aí, para nossa sorte, né? A administradora que tinha feito seguro já uns 4 anos antes. Porque é um barracão alugado, né? Uhum. O dono não tinha exigido. Mas devido à lenha, eu fiquei preocupada e fiz, né? Roubo também, a gente tinha muito roubo. Muito. Nossa, sério? Então o seguro ajudava a cobrir muita coisa. Porque eles entravam, não levavam muita coisa. Mas levava notebook. Eu não aguentava mais comprar notebook. Então o seguro cobria. Eu expliquei na pólice, falei, é rodovia, vocês têm que cobrir. Não, até tantos, não precisa ficar, não se preocupa, a gente cobre. E era direto, foi uns 3, 4 notebook ali. Até computador de mesa eles levaram. Aí eu fiz mais por causa de roubo, por ser a rodovia, né, e a lenha que a gente mexia. Então teve esse incêndio em 2014. E assim, no domingo que eu fui lá, eu consegui lá ver o carro queimado e as cinzas, né. E no domingo mesmo, na segunda-feira, o funcionário lá do lado do Carlos, ele na caldeira, que o negócio dele é funcionar a caldeira. Estragou muito? Estragou. Ela teve 80% de dano. E ele conseguiu lá, fez uma gambiarra, em uma semana voltou a funcionar, mas ela estava, o técnico tinha falado, olha, ela
não tem vida própria. Uhum. E a gente puxa muito no inverno, que é o que eu falei, ó, até março, beleza, mas passou de março, tem que ter outra, né? Uhum. E demorou para o seguro pagar, muito nervosa. Nossa. Demora. Porque Como que pode a burocracia, né? é burocracia. E quanto que isso não atrapalhou a empresa? Exatamente. E ainda pegamos uma época de chuva, rique do céu. Pensa, acho que eu tenho uns vídeos até hoje chovendo. Mas eu consegui, eu acabei mandando uns e-mails, assim, que eu trabalhei na seguradora na Uvel. E eu sabia que algumas coisas você tinha que mandar, né? E eu fiz um e-mail, mandei lá. Falei que eu ia acabar com a reputação deles, que eu ia postar. Falei, eu vou postar. Porque não é possível, numa hora de dor dessa, eu falei, é muita gente esperando para trabalhar. Aí eles fizeram uma proposta e eu aceitei. Não foi o total dos danos, mas eu aceitei a proposta. Porque tinha pressa? Fiz de novo a tal da planilha e falei, Carlos, vamos reformar o que dá. E recomeçamos, né? Em 2014. Nossa. Então, gente, a imagem na segunda-feira. Porque o Carlos, ele resolve os lutos dele assim, com a mão, manual, trabalhando. Ele cutucando as cinzas, pegando peças, o que sobrou, resto de enxada, resto de ferramenta que tinha no fundo. E os funcionários tudo em volta. Eles não precisavam ir, Rick. Eles não precisavam ir. Mas esse amor, esse respeito com a gente, uma família, vestir a camisa da empresa. Então, ver aquela cena ali, dá uma força tão grande de você recomeçar. Propósito. Tem. Então, nós temos muitos funcionários com 15 anos de empresa, que era da outra empresa, que veio para cá. É muito difícil. Nosso giro de funcionário, tipo assim, da gente dispensar ou deles saírem. E quando sai, volta. Que legal, eu gosto de trabalhar lá. Gostam. E o Carlos lidera pelo exemplo, né? Lidera. Ele tá junto. O pessoal segue pelo exemplo. Ele fala, vocês têm que embalar igual eu embalo. Aí é duro confetir, né? Que legal. Mas ali, tá junto. Que legal, Maria. Tá junto. E os planos futuros para a Dudota, então, desejo muitas coisas boas para vocês, boa sorte. Espero que dê certo essa questão do terreno. O Moarama ganha com isso, né? Jamais a gente quer que você vá para uma cidade vizinha aí, deixe seu imposto aqui, empregue as pessoas daqui, seja geradora de emprego, né? Tem que se orgulhar disso, isso é muito importante. Se orgulhar de um produto que é maravilhoso. O pessoal da equipe tá tudo babando ali, ó. Na hora que viu os docinhos colocando na mesa, já fica todo mundo babando. Eu sou cliente seu, eu não sabia da história, estou muito feliz de saber da história. Muito feliz mesmo, porque seu produto é muito bom, a forma que vocês trabalham, enfim, a variedade de produtos que vocês têm. Porque esse é o da produção própria, mas o que tem na loja, né? Tem uma gigantesca variedade lá. Em torno de 200 produtos. 200 produtos. Então, gente, aqui é só uma amostra aqui, ó. Então, maravilhoso. Tem algo que você gostaria de compartilhar, que você gostaria de agregar para quem está nos assistindo, para a gente ir encaminhando para o final? Então, só agradecer o seu convite de estar aqui, porque eu acho importante, dou muito valor às empresas de Moarama, que eu te falei, eu estou gatinhando ainda em palestras, né? Mas o meu terreno é o Moarama. Fui convidada para dar palestra em Curitiba, mas aqui eu tenho muita vontade de assessorar quem está começando, né? Temos essa experiência calejada, né? Que a gente aprende muito com os tombos. São 28 anos, né? E outra, se fosse muito fácil, gente, olha, o sabor da vitória é triplicada. Triplicada. Então é isso, agradecer a oportunidade, porque talvez através dessas informações, entendeu? Mais empresários, procure o Sebrae, se eu puder ajudar, eu tenho minha página no Instagram, entendeu? Já pode falar. Como que as pessoas te acham, como que acha a Dudota. Isso. A Dudota é simples, é Dudota Doces, né? Você digitou Dudota Doces, ele sai no Google, sai no Instagram, sai no Facebook, né? E o meu, como profissional, né? Assessoria de gestão financeira, gestão de tempo, né? Maria Rocha Coach. E quando eu tenho tempo, eu gosto, sim. Não faz muito tempo, uns 40 dias atrás, assessorei uma empresa. E muito rápido também, porque são pequenas dores, né? E com a nossa experiência, e o Carlos ajuda também, eu vou lá, pego a opinião dele, e ele ajuda também. Legal, que dê muito certo também esse projeto seu. Eu falo que transbordar na vida dos outros é muito mais satisfatório, é muito mais gostoso do que ver o nosso próprio sucesso. Sim. Eu sou dessa mesma linha de raciocínio. Se você tá com alguma dor e precisa de uma ajuda especializada, fala aí com a Maria. A gente
sempre fala para a pessoa buscar a pessoa certa para poder sanar esse tipo de coisa. Pessoas que já têm história, que já têm experiência, já viveu muita coisa, por mais que as coisas avançam muito, as coisas têm tecnologia, elas têm coisas diferentes que nos aguardam para o futuro, a essência não muda. A essência, o método, as dores, a forma que você enfrenta, o psicológico para enfrentar tudo isso, imagina. São 28 anos de corrida, né, de trajetória. Então, o amigo que indicou para vocês o início de tudo isso deve morrer de orgulho. Sim. Porque imagina, olha o que virou. Uma simples ideia. Começa a fazer o canudo. Exatamente. E olha onde chegou. Então esse é muito legal, mérito de vocês, obviamente, mas é muito legal. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui também. Obrigado ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, sempre fornecendo coffee corporativo aqui para nosso podcast. A do Dota que trouxe esses produtos maravilhosos, também veio aqui e aceitou o convite. Dr. Adriano Medeiros, cirurgião plástico da face, especialista, ele é muito bom, hein? Veio lá do Rio de Janeiro, tem mais de 1000 cirurgias realizadas. Ele é ótimo, entra lá no Instagram dele que vocês vão ver o resultado. E a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, o Leonardo e a Rosiclei lá. Muito obrigado também pelo incentivo ao Podcast. Obrigada, Rick. Fiquei muito feliz pela sua história, honrado de te conhecer também. Você é uma pessoa de luz, muito fácil acessar. Gostei muito mesmo. Muito obrigado, viu, Maria? Valeu!